Como atrair tudo que você deseja? Há muito tempo atrás, as pessoas tinham um hábito de memorizar números de telefone, memorizar endereço, memorizar casa, memorizar nomes de pessoas. As coisas vão mudando, vai acontecendo novos fluxos, vai acontecendo novas tecnologias. E como podemos mudar a nossa vida? Como podemos trazer mais vibrações para a nossa vida? Como que nós possamos criar a nossa realidade através das nossas ações, das nossas energias? Então, você vê no livro O Segredo que é um DVD, um vídeo que ensinou muita coisa sobre as leis do universo. Eu mesmo aprendi muito sobre a lei da atração com o DVD e também com o livro. Então, é, traz para você uma espiritualidade, ah, um fluxo bem diferenciado de como você pode trabalhar a sua positividade. Então, numa perspectiva mais positiva. Então, você vai atraindo as coisas na sua vida, né? Então, para que você vá entendendo aquilo que você vai atraindo para a tua vida, você precisa perceber, compreender que eu sou capaz de influenciar tudo em minha volta. Nós influenciamos tudo que está em nossa volta. É uma troca. E por conta disso, o universo, a realidade, vai operando de alguma forma que vai estar atraindo essas coisas para mim. Então eu preciso entender que o acaso não existe. Que todas as coisas que me acontecem de bom ou de ruim é um resultado da minha própria construção. Quer eu esteja consciente ou inconsciente de como construir todas essas coisas para mim. Então não existe coincidência nem de como você vê isso, é um resultado da nossa falta de percepção, da causa e efeito ao longo do tempo. Nós construímos tudo que temos em nossa volta, a nossa realidade, através de três processos criativos, que são os processos pelos quais nós criamos e manifestamos a energia no meio e interagimos com o meio e o meio interage, por consequência, reage a nós. Assim é a ação da lei da atração, nossas falas, nossas ações, nossas vibrações. Então tudo isso vai criando a nossa realidade através daquilo que nós pensamos, através do processo de pensar, do que os outros que nós acreditamos que cria a nossa realidade. Vou fazer uma analogia aqui para a gente entender. Imagina que você está recebendo ventos, o vento no seu rosto. Você não vê o vento, mas você recebe uma vibração que está chegando até você através do vento, através de tudo isso. O Caçaú tem um exemplo muito legal. Ele dá um exemplo seguinte de como você está dentro de um mar, por exemplo. Você está sentindo a água, você está sentindo o ar, você está sentindo a água, as vibrações batendo em você. Várias coisas estão passando na sua cabeça. Você está dentro ali da piscina ou dentro do mar, você está vendo aquilo. Mas quem está de fora não está vendo realmente a diferença. Mas pode ser que a temperatura do seu corpo mude, pode ser que venha esquentar mais um pouco o seu corpo ou não. Você está influenciando a temperatura da água, né? Agora, se você fala dentro dessa água, dentro desse mar, desse tanque ou dessa piscina, emitindo ondas sonoras ao longo daquele espaço, que vão voltar até você, então você é capaz de ouvir o teu próprio som. A vibração acontece. A vibração acontece naquele momento. Então, outras pessoas que estiverem falando dentro daquela piscina, daquela água, você sente a ondulação da água e você também recebe essas vibrações. Você percebe que está uma vibração acontecendo ali e criando a realidade. Ou seja, você está interagindo com o meio, você está interagindo com a ondulação de água que está fazendo nesse tanque. Vai ondular até esbarrar em um outro obstáculo, até esbarrar em alguma coisa e vai retornar até você e você vai sentir a água se movendo. Quem estiver de fora vai ver a água se mexendo, as ondas, as vibrações.
Agora imagina que tudo em nossa volta funciona da mesma forma. Todo espaço em nossa forma, todo o universo, como se fosse uma grande piscina de energia, e nós estamos o tempo todo, no momento que a gente pensa, no momento que a gente pensa, no momento que a gente fala, no momento que a gente age, a gente está interagindo com o todo e o todo interagindo com a gente, está ondulando energia, está refletindo nas coisas que estão no caminho e que volta até a gente. É assim que funciona a nossa construção de realidade através dos nossos processos criativos. Sendo assim, quais são desses três processos criativos? Qual é aquele que mais cria movimento, mais cria impacto, mais trajetou na nossa vida, né? Toda ação, toda fala origina de um pensamento, se origina de um sentimento. Os sentimentos são nossos motores que fazem o nosso coração bater, né? A gente mover, é a nossa bateria funcionando, é o coração batendo que faz a gente interagir, vai criando a energia e o nosso cérebro vai criando ansiedade, vai criando alegria, tristeza, tudo isso que vai refletir nas nossas falas, nas nossas ações e todos os nossos sentimentos, culpa, empatia, esperança, ansiedade, todos os nossos sentimentos derivam de apenas dois sentimentos, que são os sentimentos básicos que nós temos: amor e medo. Tem gente que acha que ódio é o oposto de amor, e não é, é o medo. Medo e amor. Ódio é só mais um sentimento, tá? Nós podemos olhar para esses sentimentos através das polaridades positivas e negativas, positivas do amor e negativas do medo. Existem duas escalas que a gente possa estar atraindo as coisas na nossa vida. A primeira é estarmos vibrando muito no medo, é estarmos muito na negatividade, na retração, na energia de retração. Então, pensamentos negativos, nos julgando demais, julgando o mundo, culpa, negatividade, pensamentos negativos, pensamentos que não são bons, que são negativos, falando coisas que não precisam ser ditas, que não podem ser ditas, reclamando demais, pondo nossa atenção, às vezes desnecessárias, e agindo também, né, sendo grosseiro, sendo rude com as pessoas, com tudo em nossa volta, não demonstrando amor, não demonstrando empatia, não demonstrando afeto. Tudo isso ajuda a gente a estar numa retração, numa negatividade, que não expande, que não nos expande, que não nos atrai, que não nos ajuda a estar numa energia de criação, de expansão, que cria, que atrai coisas para a gente. Assim, a segunda coisa responsável que não traz o alinhamento é estarmos em constante desalinhamento de consciência. Às vezes a gente não tem consciência de estar em desalinhamento. Tipo, por exemplo, o que você pensa não está no que você fala e nem faz, né? O desalinhamento é exatamente isso. Ele desalinha a sua fala, desalinha o seu pensamento e as suas vibrações. Ou seja, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, estão em desalinhamento. E quando isso está em desalinhamento, você também fica em profundo desalinhamento, você está em uma desconstrução, processo de desconstrução. Às vezes pensa uma coisa, fala outra, fala uma coisa, faz outra. E isso não ajuda a gente interagir com o meio e trazer tudo isso que a gente está querendo emanar, todas essas energias de volta. Estamos jogando a nossa energia avoado, né, para tudo quanto é lado, e não direcionado com um certo objetivo que a gente deseja. Então, por que o pessoal da Lei da Atração recomenda você fazer exercícios de visualização, colocar um painel de metas, de objetivo no seu quarto, com as coisas que você quer e tudo mais? Porque um painel de metas, né, um painel de foco, de percepção, de foco mesmo, determinação. Você vai ver isso nas empresas. As empresas têm foco, né? Tem um painel de meta, né? E às vezes a gente nem sabe, a gente fica caminhando na vida tranquilo, a gente não percebe.
as coisas que estão acontecendo. Então, o que é uma experiência, né? Já falei em outro vídeo, quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente precisa ter clareza dessa coisa. A gente precisa saber primeiro o que a gente quer, ter um foco do que a gente quer e depois começar a manifestar nossas ideias, nossas falas, nossas ações nesse sentido. Não é só pensar, não é só sentar e visualizar, não. É preciso ação, é preciso interação, é preciso interagir mentalmente, porque assim a gente impacta o universo, impacta as pessoas, impacta a nossa realidade, e isso vai refletir de volta para a gente de maneira mais aleatória possível. Pensemos somente nesse propósito que a gente pensa, que a gente cria, que as ações, as atitudes que a gente não era para ter, tudo isso que a gente fez aleatoriamente, de maneira inconsciente, né? Se você hoje é capaz de manifestar, de pensar em uma, né? Não se culpe por isso, não se culpe, não se julgue por isso. A culpa é uma das vibrações mais baixas que tem. É a culpa e o julgamento, tá? Então não se julgue, não se culpa. Sinta clareza, amor, gratidão pela clareza de que você teve de observar que ponto é preciso melhoria, que ponto é preciso mudar, que ponto é preciso crescer e aonde é que você precisa agir para que não venha refletir novamente, que não venha crescer novamente o ego e o processo de desconstrução. E é importante nós observarmos e sermos um observador da nossa própria realidade. Tá? Então, se você estava em desalinhamento, não sente culpa, mas sente a gratidão pela oportunidade de se reavaliar dessa maneira, aproveitando para que não possa se repetir na próxima vez. E a nossa vida é feita de ciclos. São ciclos que acontecem na nossa vida constantemente e assim vai mudando as energias ao longo da nossa vida, né? Para que nós possamos finalmente aprender a missão. Mas em suma, para atrairmos aquilo que a gente quer, precisamos nos tornar mestres do nosso corpo, desse boneco que nós temos aqui, né? Já que nós somos um espírito que está em um processo de evolução, um espírito que está em processo de crescimento e é um espírito que recebe esse boneco, que é isso aqui, ó, é o nosso corpo, é a nossa matéria que precisa ser controlada, né? Como a gente fala no tarô, é o carro, né? Então, no controle da observação, do processo criativo, de conseguirmos de fato construirmos e atrairmos de fato as coisas que queremos. Para mim, a meditação é a melhor forma de fazer isso, de você meditar para você atrair todas as coisas para sua vida. Mas tirar um tempo do seu dia para você se auto-observar é onde você identifica clareza, onde você consegue ganhar 2 ou 3 ou 5 segundos a mais de um pensamento antes de você ter uma ação que não era para ter, ou seja, de uma auto-observação antes de você falar uma coisa que não era para falar. E esse exercício diário até os fins dos nossos dias não tem fim. Vai ser assim até o último dia das nossas vidas, nessa existência. Então essa experiência de realidade, ter a capacidade de controlar completamente a nossa experiência na função de construirmos a coisa que a gente quer e se a gente não conseguir, vamos termos outra experiência resultante quando se diz a falta da nossa consciência, do nosso alinhamento, né, de atrair as coisas negativas. Nós não desejamos, mas que precisamos delas para extrairmos coisas positivas, tá? De uma pessoa melhor, de uma pessoa mais evolutiva, né? Então desenvolva a capacidade de se observar para que você possa ter mais consciência dos momentos na construção da sua própria realidade e ter menos experiências ruins, né, na sua vida, né, no seu fluxo. E lembre-se que falhar é um processo natural e que nós estamos em processo de construção, né?
Se você conseguir atribuir os processos criativos a um sentimento, você tem mais poder, mais bateria, mais energia para fazer isso acontecer. Exemplo, se você tem vontade de fazer uma grande viagem, ter uma coisa material mesmo, de comprar casa nova, de você fazer uma viagem, mas pensa no sentimento que está por trás dessa aquisição, dessa conquista, dessa coisa que você deseja. Qual o sentimento está por trás disso? Que felicidade está por trás disso? Que alegria, que tipo de alegria, de gratidão, de amor que vai te trazer aquela experiência? Que se prenda nisso, porque essas sensações que são o combustível que vai alimentar todo o resto na sua vida, o pensamento, a sua fala, a sua ação e tudo vai estar acontecendo na sua vida, tá? Então pensa nesse processo de construção, porque você está em processo de construção continuamente, tá? Porque outra coisa que eu quero falar para vocês, existem coisas que eu sei, existem coisas que eu não sei. Existem coisas que eu sei que eu não sei e existem coisas que eu sei que existem, mas que eu nem sei, que nem faço ideia. Então existem coisas mais profundas e ocultas para a gente descobrir. E que esse mundo, ele é um mundo cheio de mistérios e coisas ocultas que a gente precisa descobrir em todos os aspectos, em todos os sentidos, tá? E todos os nossos processos de crescimento deriva das nossas ações, daquilo que nós falamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós estamos vibrando, tá? Se você gostou desse vídeo, por gentileza, guarda esse vídeo com muito carinho para você, salva ele e de vez em quando vem aqui nesse vídeo e ouça tudo isso que eu falei para você novamente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo no coração, um grande abraço. Tchau, tchau.